Amados e amadas, nós estamos seguindo por uma série de sermões cujo título é Transformados, certo? Ok? Eu posso dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que a exposição que o apóstolo Paulo faz do que é o Evangelho em Romanos, ela redunda em transformação. A consequência dessa exposição é transformação. Sempre que a palavra de Deus é exposta como ela é, há transformação, certo? O Senhor Jesus mesmo dizendo àqueles que começaram a lhe ouvir, disse a eles, os judeus, no capítulo 8 do Evangelho de João: se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha, vai acontecer algo com vocês, vocês serão libertos, se tornarão meus discípulos. Eu tenho uma experiência muito particular, queridos, no meu ministério pastoral, é engraçado, de conversão de crente se convertendo, crente, nominalmente crente, muitos irmãos, ao longo do meu ministério, depois de 2, 3 anos sendo discipulado por mim, pôde dizer: pastor, eu me converti há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Irmãos que ao longo de uma caminhada, ouvindo sermões, disseram: pastor, nasci na igreja, pastor, mas eu realmente alcancei a minha conversão em Cristo Jesus, foi agora. E sim, e outros que já convertidos puderam dizer: pastor, agora eu entendi mais claramente o que é o Evangelho, e por isso entendo como eu devo responder à minha fé, certo? Já vi essas duas coisas acontecendo, tanto crentes imaturos, que por uma jornada de aproximar-se do Evangelho, puderam responder melhor à sua fé, quanto irmãos imaginados crentes, que chegaram à conversão pela aproximação da palavra de Deus, por conhecer a Escritura, por conhecer o Evangelho, certo, irmãos? Então sim, também é uma das minhas expectativas que haja conversões no meio de nós. Na verdade, não apenas expectativas, eu posso até dizer para os irmãos que eu já tenho visto essas conversões, né? Irmãos dizerem para mim, chegarem para mim e dizerem: pastor, nasci na igreja, aqui mesmo, irmãos, nasci na igreja, mas agora eu entendi o que significa render-me a Cristo em conversão, em arrependimento. Eu entendi o que significa essa transformação que vem do Evangelho. Portanto, deixe-se ser confrontado pela palavra de Deus. E esse bloco no qual nós estamos detendo a nossa atenção, esse primeiro bloco, que é de Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até Romanos 3, verso 20, é exatamente isto: confrontação. Confrontação. Aqui Deus vem com espada aguda sobre nós, Ele vem com luz radiante do céu para desfazer todo e qualquer esconderijo no qual nós estejamos nas sombras. Aqui Deus vem nessas palavras revelando o pecado intrínseco a nós, dentro de nós, porque só quando o pecado for tão amargo que eu não possa tocar-lhe nos lábios é que eu compreenderei a salvação tão doce que jamais eu me apartarei dela. Entende isso? Sim, voltar ao pecado 1, 2, 3, 10, 50 vezes é uma maneira de a igreja voltar a Deus. E o convertido, queridos, o verdadeiro convertido, só é aquele que passou por uma profunda experiência de sentir a dor e a amargura do seu pecado. Se nós não passamos por uma experiência de sentir a dor e a amargura do nosso pecado, eu temo que nós não tenhamos ainda conhecido Cristo como nós precisamos conhecê-lo, certo? Amém? Capítulo 1, no capítulo 2 de Romanos é que nós nos deteremos hoje. E eu quero começar com a leitura dessa porção do capítulo 2 até o verso 16, depois eu quero me apresentar diante de Deus juntamente com você em oração, mais uma vez, e depois expor esse texto. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 2, a partir do verso 1, nós o leremos até o verso de número 16. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos recorrentemente, muitas vezes, a este texto, tá bom? Capítulo 2, a partir do verso 16. Capítulo 2, a partir do verso 1, nós leremos até o verso 16. Obrigado. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, você que julga os outros és indesculpável
Repita comigo: indesculpável. Essa é a palavra mais importante desse bloco. Já já lhe explico o porquê. Pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eu te peço que pela tua misericórdia, o Senhor nos alcance, Senhor, com profunda compreensão e arrependimento, com confissão e súplica, sempre que o Senhor se agrada daqueles a quem o Senhor quer salvar. O Senhor nos traz um espírito de contrição e de quebrantamento. Ao longo de toda a história da igreja, o seu povo só experimenta a tua vida quando o seu povo se quebranta e se constrange diante de ti, quando nós nos reconhecemos quem nós realmente somos, pecadores, diante de um Deus santo e justo. Que a tua palavra nos encontre aqui nessa noite, Senhor, a fim de que nós deixemos de lado toda desculpa. Revela, Senhor, as desculpas que nós levantamos e pelas quais nós mesmos tentamos nos preservar do teu juízo, a fim de que nós abandonemos todas elas e ouçamos a tua voz nos chamando ao arrependimento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse bloco do texto, a partir do capítulo 2, verso 1, começa com uma palavra que nos remete a toda a porção anterior. Uma palavra, uma conjunção que traz a ideia, a palavra portanto, não é? Que traz a seguinte ideia: diante de tudo que nós vimos anteriormente, olhe bem as consequências que nós identificamos aqui. E quais são as coisas todas que nós vimos anteriormente? Desde o capítulo 1, verso anterior, o verso 18. Paulo está dizendo, à luz de tudo que eu disse anteriormente. E o que Paulo disse anteriormente? Paulo começa nos falando no capítulo 1, a partir do verso 18, até o final do capítulo 1, no verso 32, o seguinte. Ele disse no verso 17, que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. E aí nos perguntaríamos, salvação de quê? E Paulo vai dizer, salvação da nossa condição de condenados e condenáveis diante de Deus. E nós nos perguntaríamos, condenáveis por quê?
Condenáveis porque, em primeiro lugar, nós negamos a verdade e a glória de Deus. Os homens negaram a verdade e a glória de Deus. Depois disso, os homens trocaram a verdade e a glória de Deus. Depois disso, os homens adoraram a criatura no lugar do Criador. A origem de todo o pecado está na autonomia do homem diante de Deus. Deus tem de ser Deus do homem, porque Deus é Deus. E quando o homem assume a condição de tirar Deus do seu lugar, de ser autônomo em relação a Deus, de buscar ele próprio estabelecer suas leis e normas, independente da vontade de Deus, ainda que ele declare a Deus com os seus lábios, na sua postura ele tem negado a Deus, fazendo de outras coisas deuses, porque também o homem é por natureza um ser adorador, e se ele não adora a Deus, ele adorará a outras coisas. E é isso o que aconteceu. Negou-se a Deus, trocou-se as verdades e a glória de Deus, depois adorou-se a criatura ao invés do Criador. E o que Deus faz? Deus começa a derramar a sua ira sobre os homens. E como Deus derrama a sua ira sobre os homens, diz o apóstolo Paulo? Ao começar a entregar-lhes a liberdade que eles tanto querem. E os homens são entregues à liberdade que tanto querem. E por isso começam com perversões sexuais, mas não fica apenas restrito à esfera sexual. Depois o apóstolo Paulo nos disse que os homens estão a tal ponto entregues que todas as coisas das vidas dos homens seguem o curso da força do pecado que lhes dirige a palavras torpes, que lhes dirige a fofocas uns com os outros, que lhes dirige a ódio, iras e rancores, que lhes dirige a todas as séries de pecados pelas quais, quantos estão condenados? Alguns? Todos. É exatamente para que se encerre todos debaixo da condenação que Paulo mostra-nos que não há um tipo de pecado especial. Todos os homens pecaram. Portanto, o que deveríamos esperar diante desta declaração, diante de nós nos vermos pecadores diante de Deus? O que nós deveríamos esperar dos homens, queridos? Ora, arrependimento e confissão, não é verdade? Depois de a palavra de Deus dirigir-se a nós, mostrar-nos a nossa iniquidade, revelar que estávamos caídos de Deus e que buscamos outra coisa no lugar de Deus, irmãos. É isso basicamente que todos os homens fizeram. Adoraram ídolos, construíram deuses e deixaram o lugar e a glória de Deus, deixaram o lugar de Deus em suas vidas para outros deuses, e ao invés de tributar a glória de Deus, buscaram a glória dos homens. O que se deveria esperar diante disso? Arrependimento e confissão. Mas ao invés disso, o que normalmente nós encontramos? Desculpas. Sim ou não? Nós nos vestimos de desculpas. Só que nós nos vestimos tão bem quanto Adão. Somos achados nus e buscamos folhas de plantas para nos cobrirmos da nossa nudez. Somos espertos igual Adão. Se nós atentarmos um pouquinho só, nós perceberemos que a nossa nudez, embora parcialmente encoberta, está vista à luz do dia. Percebe isso? Olhemos então para o que o apóstolo Paulo diz. Estas desculpas são exatamente as questões centrais que Paulo começa a tratar aqui. Eu, ao invés de me confessar diante de Deus, ao invés de me arrepender diante de Deus, a primeira coisa que Paulo vai ressaltar nesse texto é que nós nos tornamos pessoas que se manifestam com uma série de desculpas. E por isso, o apóstolo Paulo começa esse texto com a palavra indesculpável. Olha, pastor, mas não é a palavra que eu vejo aqui. Aqui diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Não é a primeira. Tudo bem, não é a primeira em português. Em grego é a primeira. E deixa eu explicar para você qual é a diferença disso e a força disso, porque essa é a palavra mais importante. Diferente da nossa língua portuguesa, onde nós temos uma ordem, né, na sintaxe. Quem lembra de sintaxe aí, irmãos?
Sintaxe vai estabelecer as relações entre as palavras, não é? E na nossa língua, nós entendemos a atribuição de uma dada palavra de acordo com a ordem. O sujeito vem primeiro, não é verdade? Normalmente. Depois vem o verbo, depois vem o objeto, não é isso? Ixi, quem é que lembra disso? Tudo bem, não precisa memorizar isso não. Mas em grego, o que acontece? Em grego, as palavras, a gente sabe a função sintática delas, se ela é um objeto, se ela é um verbo, independentemente da ordem. Geralmente a ordem está para enfatizar a palavra mais importante. E a primeira palavra que vem aqui em grego é indesculpável. Se eu fosse fazer uma tradução literal desse texto, a tradução seria, portanto, indesculpável és, ó homem, que julga todos, ou que julga os outros. Paulo começa com a seguinte expressão, indesculpável. A questão central de que Paulo quer tratar é que os homens, depois de terem ouvido a palavra de Deus que lhes confronta, geralmente o que os homens buscam são desculpas. E Paulo vai desmontar essas desculpas ao longo deste texto. Para que nós não nos sintamos satisfeitos com as roupas de folhas que temos nos vestido, antes que Deus venha com o seu juízo contra nós. Entende? Antes que Deus venha com o seu juízo contra nós, que nós nos demos conta que essas roupas tecidas com folhas de árvores não nos esconderão, não esconderão a nossa vergonha diante de Deus. Por isso Paulo começa dizendo indesculpável. Por quê? Porque ao ouvir a palavra de Deus contra nós, geralmente o que nós dizemos é, Senhor, eu quero me desculpar, eu dou conta de cobrir a minha vergonha, eu dou conta, eu posso cobrir a minha vergonha, eu posso explicar por que isso aconteceu. Embora eu tenha negado a verdade, embora eu não queira me confessar e me assumir pecador, embora eu tenha trocado a verdade, a glória de Deus, adorado as coisas criadas no lugar de Deus, eu quero, Senhor, o Senhor me dá uma palavra, eu posso falar? É isso que geralmente acontece conosco. Por isso, eu lhes quero falar sobre desculpas inaceitáveis. Desculpas inaceitáveis. Certo? Amém, irmãos? Bem, algumas desculpas inaceitáveis de que Paulo trata aqui ficaram conhecidas na psicanálise como mecanismos de defesa do ego. É bem exatamente o que eu estou dizendo mesmo. Paulo primeiro falou sobre isso, depois é que Freud vai dizer que achou, e a filha dele, Ana Freud, que vai mais detidamente, se deter nesse assunto e desenvolver esse assunto. Ou seja, já está na Bíblia, antes de Freud, viu, irmãos? Freud acerta algumas coisas, erra outras, muito mais do que acerta, mas as coisas que ele acerta já estão na Bíblia. Essas desculpas inaceitáveis, na psicanálise é chamado de mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa, queridos? Se trata de uma estratégia que nós usamos para não lidar ou pensar com coisas difíceis que nós não queremos encarar. Há situações que nós não queremos encarar, há coisas difíceis que nós não queremos encarar e nós nos valemos de mecanismos de defesa. Nesse caso, mecanismos de defesa contra a realidade do pecado. Nós queremos nos defender do pecado que está em nós. Nós queremos nos defender para não nos confessarmos. Nós não queremos lidar com o pecado. E o que o apóstolo Paulo diz aqui? Que nós então damos desculpas inaceitáveis. Mas deixa eu usar a linguagem de Ana Freud aqui, só por uma questão de terminologia. Facilita. Quando a gente descreve uma coisa, facilita. Certo? Não foi ela que inventou isso. Na verdade, isso já é descrito desde as primeiras páginas da Bíblia. Nós vemos isso desde Adão, mas ela deu a descrição disso, tudo bem, vamos usar a descrição dela. E aqui nós temos basicamente duas das mais comuns desculpas inaceitáveis que nós usamos, ou mecanismos de defesa que nós usamos. E o primeiro deles é a projeção. Já ouviu falar de projeção? Projeção não é essa imagem que está sendo projetada aqui, mas é algo semelhante a isso. O que é projeção? Nós temos a tela de um computador ali, certo?
Há uma tela de um computador, na frente de alguém que está operando o computador, e ele pega um projetor e joga essa imagem para fora da tela. Não é isso que acontece na projeção? Está vendo uma imagem aqui acima? Isso é uma projeção. O que é a projeção no campo psicológico, ou o que é a projeção no campo do pecado? Como nós lidamos com isso? A projeção, queridos, é quando nós vemos em outras pessoas sentimentos difíceis ou negativos sobre nós mesmos. E nós não conseguimos enxergar em nós. Nós queremos esconder isso de nós. Nós olhando para nós não assumimos que temos isso. Mas nós conseguimos ver isso no outro. Ele faz isso. Quanto ao pecado, é a mesma coisa. Nós não vemos em nós o pecado que é nosso, mas nós apontamos para o outro pecado nosso que nós vemos no outro. É o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, 2, no verso 1, na parte B desse verso. Eu vejo o meu pecado no outro porque é difícil eu reconhecer o meu próprio pecado. E o apóstolo Paulo diz assim, na parte B do verso 1, ele diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Olhe bem, Paulo está dizendo que o indivíduo pratica a mesma coisa que ele está condenando no outro. Essa é a projeção. Eu não consigo olhar para mim nessas confrontações que Deus me faz e dizer, realmente eu sou um pecador. Mas eu consigo olhar para aquele sermão, para aquele texto e dizer, nossa, se meu tio tivesse aqui, essa palavra era para ele mesmo. Se minha esposa tivesse ouvido essa palavra, aqui ela ia se converter. Nós não olhamos para nós não vemos em nós, mas nós conseguimos enxergar no outro, e aí nós julgamos o outro pecador, e não nos vemos a nós mesmos pecadores, é o que esse texto diz. Mas Paulo diz, você não percebe que com isso você está se condenando a si mesmo, porque você julga no outro as práticas que você mesmo tem? Entende? É isso que acontece, ao invés da confissão, existe a projeção. Eu ouço e eu aponto para o outro, vendo no outro a miséria e a angústia que eu deveria sentir em mim mesmo. E aí, a consequência disso é a autojustificação. Percebe? Nós olhamos para o outro e nos consideramos bons aos olhos de Deus, porque nós conseguimos enxergar os pecados do outro. Eu não me consigo ver como pecador, mas eu consigo ver o outro. É essa questão que Paulo está tratando aqui, nessa desculpa que nós levantamos diante do juízo de Deus contra a nossa pecaminosidade. E aí, se nós olharmos para a Escritura, nós veremos que muitas vezes a Escritura se reporta em respeito a isso. Em respeito às circunstâncias, quando nós conseguimos ver a falha do outro, mas nós não conseguimos ver a nossa pecaminosidade. Quando, por exemplo, nós condenamos quem rouba, nossa, as pessoas que roubam, os corruptos. Se essa nação não tivesse corruptos, essa nação seria uma bênção. Se os nossos governadores, os nossos deputados e senadores não pegassem aquilo que não é deles, aquilo que é público, e eles recebessem apenas aquilo que lhes é devido, essa nação seria uma bênção. Mas, por exemplo, nós enxergamos isso, mas não enxergamos quando nós roubamos a Deus. É fácil, né? Enxergar quando os outros são corruptos, né? E quando nós somos corruptos? Dura essa palavra? Quando nós roubamos a Deus. Aí você vai me perguntar, pastor, quando eu roubo a Deus? Malaquias 3:8. O profeta diz, roubará o homem a Deus? E preste atenção, ele não está dizendo aqui o povo de Deus roubará a Deus, o crente roubará a Deus, ele está dizendo o homem, roubará o homem a Deus? E aí, levanta-se a seguinte pergunta, o profeta levanta, em que estamos te roubando, Senhor?
E a resposta do Senhor é o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Atente, querido, preste atenção. A pergunta não é roubará o crente a Deus. A pergunta é roubará o homem a Deus. Olhe bem, deixa eu ilustrar para você. Imagine uma situação onde nós não tenhamos nada. Estejamos carentes de tudo. E de repente, alguém muito bondoso chega para nós e traz aquilo que ele tem de melhor. Nos traz um banquete, um jantar. Nos traz um jantar, no outro dia um café da manhã, no outro dia um almoço. E nós nos alegramos porque nós sabemos que não temos nada e essa pessoa está trazendo tudo que nós precisamos. E nós sequer chamemos essa pessoa para compartilhar conosco um pouco daquilo que ele nos deu por mera gratidão. Eu sei que eu não tenho nada para te dar, mas já que você me deu, será que eu poderia pelo menos compartilhar com você aquilo que você me deu? Não seria razoável isso? Imagine uma outra disposição de coração. Uma disposição de coração onde nós recebamos tudo de alguém que nos deu e nós pensemos, não, eu não vou dar nada para ele não, senão vai sobrar para mim. Senão eu vou ficar sem. Ele me trouxe um bolo, uma torta, um jantar, um sorvete, mas eu não vou nem sugerir depois de ter jantado, sequer que ele tome essa bola de sorvete comigo, senão eu vou ficar sem o sorvete. Olha que disposição de coração. E aí eu pergunto para você, é apenas o crente que deve a Deus seus dízimos e suas ofertas? Não. Todos os homens devem a Deus aquilo que receberam de Deus como gratidão pelo que Deus lhes tem feito. O apóstolo Paulo vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, que Deus sustenta todos os homens. E todas as coisas são por causa dele. Mas você percebe que para a gente é fácil condenar o corrupto, o ingrato, enquanto nós próprios muitas vezes agimos com corrupção e ingratidão, projetamos no outro a falha que é nossa, não enxergamos a nossa própria falha. Ou quando, por exemplo, condenamos o adúltero. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo número 5, versos 27 e 28, vai dizer, você condena? Você lembra o que foi dito? Não adulterarás? Mas será que é só isso? Não, que aquele que cobiçou no seu coração, desejou uma mulher, pensou nela, sonhou com ela, quis tê-la, ele já adulterou. Mas o que acontece conosco? Nós geralmente nos defendemos e dizemos, o outro é adúltero. Ora, e quando nós cobiçamos no coração uma mulher que não é a nossa mulher, um homem que não é o nosso homem, isso não é adultério? Disse o Senhor Jesus que o é. Nós julgamos os homicidas, mas o Senhor Jesus disse no mesmo capítulo, alguns versos antecedentes, capítulo 5 também do Evangelho de Mateus, que aquele que odeia o seu próximo, que guarda rancor, que depois de ter sofrido uma mágoa, guarda essa mágoa no seu coração e vai guardando resistência contra uma pessoa, essa pessoa já cometeu homicídio no seu próprio coração. Você percebe que muitas vezes nós cometemos os mesmos pecados, os quais nós julgamos nos outros, e nós nunca nos percebemos condenáveis como precisaríamos nos perceber, queridos. Nós cometemos as mesmas coisas, o homem comete as mesmas coisas que julga nos outros. Essa primeira desculpa da projeção, esse apontar para o outro, enxergar no outro uma falha que é minha também, sem que eu me reconheça pecador. Essa é a primeira das circunstâncias que Paulo levanta aqui e contra as quais ele quer mostrar-nos que sobre elas virá a ira e o juízo de Deus. O alerta do apóstolo Paulo, então, é para que nós atentemos para estes comportamentos e vejamos que ainda há tempo de nós nos percebermos condenáveis diante de Deus, para que então de fato nos arrependamos e nos convertamos, para que não estejamos debaixo do juízo de Deus. Por isso, no verso 5, em um alerta contra o juízo, o apóstolo Paulo diz: contudo,
por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado. Perceba, você está acumulando ira contra si, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus retribuirá a quem, queridos? A cada um. Não apenas aqueles para os quais nós projetamos uma imagem do nosso pecado, mas a nós mesmos que não nos convertemos diante de Deus, que ainda estamos tentando nos vestir com a nossa própria justiça. Esse é um perigo grave, irmãos. Quando nós estamos tentando dar desculpas, nós estamos tentando nos vestir com a nossa própria justiça, que é um vestido de cinzas. Tão logo colocado em nosso corpo, se é que alguém pode vestir um vestido de cinzas, mas imaginemos que possa, qualquer sombra, qualquer vento, qualquer movimento despirá o nosso corpo vestido de cinzas. Por isso o apelo de Paulo aqui é para que nós não nos cobramos com a nossa própria justiça. Entendamos que no juízo de Deus, enquanto nós estivermos vestidos da nossa própria justiça, estaremos como Adão, aparentemente confortáveis, mas realmente nus. Amém? Portanto, confesse-se, olhe profundamente para dentro de si mesmo, se reconheça pecador, especialmente dentro de um ambiente de igreja. Aqueles que nasceram na igreja tendem a vestir-se de uma justiça própria, às vezes por nunca terem sido confrontados nos seus próprios pecados, e nós achamos que os nossos pecados menores não são lá muita coisa diante dos pecados que os outros cometem. E por isso criticamos a corrupção dos outros, e por isso criticamos o roubo dos outros, mas não vemos a nossa corrupção e o nosso roubo. E por isso criticamos o adultério dos outros, por isso criticamos o homicídio dos outros, e não reconhecemos o nosso homicídio e o nosso adultério. E especialmente aqueles que nasceram na fé precisam, no lar cristão, precisam aprender a reconhecer-se pecadores completamente diante da glória de Deus. Amém, queridos? Amém? Portanto, confesse-se, olhe profundamente para dentro de si mesmo, reconheça você mesmo pecador e carente da salvação em Deus. Meu irmão, o fato de você ter nascido num lar cristão não lhe dá autenticação ao céu. É uma bênção isso, pode ser uma bênção, mas também pode ser um empecilho. Nós vemos na história do povo de Deus, inclusive no próximo capítulo nós trataremos especificamente disso, mas como esse mecanismo de defesa é geralmente um mecanismo de defesa daqueles que se consideram justos, e como geralmente aqueles que nasceram no lar cristão tendem a confessar-se justos, por causa da sua justiça comparável ao pecado dos demais, pelo amor de Deus, meu irmão, você precisa confessar-se profundamente diante de Deus, como alguém carente completamente da salvação de Deus. Ninguém pode coser para si, costurar para si roupas de palha, de feno, de folhas, de cinzas, ou de qualquer outra coisa, de recurso que nós tenhamos na nossa própria moralidade. Os recursos da nossa moralidade são nada diante da justiça de Deus. Portanto, confesse-se. Esse é o primeiro mecanismo, a projeção, de que Paulo trata nesse texto, de Romanos capítulo 2. Há um outro mecanismo, que nós vemos também nesse texto. São esses mecanismos os mais comuns. E esse mecanismo, segundo, é o mecanismo da racionalização. O que vem a ser a racionalização, queridos? A racionalização é o seguinte: nós temos algo com que nós não queremos lidar, nós temos uma vergonha a qual nós não queremos encarar,
temos um pecado o qual nós não queremos confessar, e o que nós fazemos? Damos uma justificativa bastante razoável, bastante plausível, que daria até para a gente, um outro dizer, olhar e falar, faz sentido. O que você disse faz sentido para mim. Isso é racionalização. Quando nós buscamos justificativa para os nossos pecados, e alguém olha e diz, olha, até que faz sentido o que você está dizendo. Quando um viciado, por exemplo, chega para alguém e diz, olha, eu tenho consciência do quanto eu uso isso, quanto eu consumo isso, e no dia que eu quiser, eu posso tomar uma decisão e deixar de fazer isso. Parece razoável, não parece? É muito mais fácil do que dizer, realmente, eu sou um viciado. Sim ou não? Não é muito mais fácil? Não parece razoável esse argumento? Parece razoável, parece que os homens não contam de si mesmos. Parece que quando alguém diz isso, faz bastante sentido. Mas isso é racionalização. Isso é alguém dando desculpas para não encarar a sua própria condição. E é disso que também Paulo diz-nos aqui nesse texto, queridos. O quê? Acontece uma circunstância onde existe uma racionalização. E essa racionalização aqui me parece uma racionalização bastante comum. Eu justifico o meu pecado para que ele pareça algo aceitável e para que ele não esteja debaixo do juízo e da justiça de Deus. Olha o que diz o verso de número 2. Veja se isso não é racionalização. A palavra de Deus diz assim: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Você está achando, porque você levantou outras pessoas e disse, as demais pessoas fazem a mesma coisa, você acha que esse argumento, olha, todo mundo faz isso vai livrar você do juízo de Deus? Você acha que isso é razoável? Você acha que isso é aceitável diante de Deus? Pode até parecer razoável, não é verdade? Com essa racionalização, todo mundo faz isso. Afinal de contas, todos somos pecadores. Para que nos preocuparmos com o nosso pecado? O pecado não deve ser tão grave assim, já que todos pecam, todos fazem. Eu aponto para o outro, mostro que o outro errou também, e eu penso que desse modo eu me desculpo, eu me desfaço do juízo de Deus, eu escapo do juízo de Deus. Como? Racionalizando, raciocinando, articulando uma desculpa que tem uma certa plausibilidade. Não, pastor, mas todo mundo faz. Que isso, não seja tão radical, não precisa ser tão duro assim. Alivia, vai. Não é isso que nós fazemos? Racionalizamos? E Paulo está confrontando aqui, dizendo, pensa que porque você identifica que outras coisas também fazem isso, você escapará do juízo de Deus. E quando nós estamos racionalizando, qual a consequência disso, queridos? Eu me considero livre da punição. Pois todos fazem o que eu faço. E além de eu me considerar livre da punição, como um louco andando numa corda bamba, bêbado, achando que vai dar conta de ir até o final do abismo. Imagina essa cena? Um louco subindo na corda bamba e dizendo, não, eu vou dar conta de atravessar até o final do abismo. Bêbado. Nós racionalizamos achando que estaremos livres de punição, porque nós encontramos outras pessoas fazendo o mesmo que nós fazemos, e além disso, isso é uma atitude de desdém com a glória de Deus e uma atitude de desdém com o juízo de Deus. Como se nós pudéssemos chegar a Deus e dizer, Deus, por favor, vai, não leva tão a sério isso não, todo mundo faz. Aí Deus falasse, é verdade, né? Tá bom, tudo bem. Afinal de contas, né, um detalhezinho desse. Você acha, queridos? Vamos lá. Você acha que Deus vai agir assim com os homens? De modo nenhum. De maneira alguma. A glória de Deus revela-nos de um modo que nós precisamos nos sentir constrangidos diante dela. O juízo de Deus é veraz e perfeito, de um modo que ninguém escapará por suas próprias desculpas, por mais que sejam bem articuladas,
por mais que sejam bem construídas, por razão e por filosofia, por costume e por tradição, o que importa é a luz da glória do juízo de Deus sobre os homens, que não deixará homem algum impune. E o que Paulo está tentando fazer com isso é provocar-nos a que nós nos despertemos para que não racionalizemos. O profeta Isaías tem uma visão da glória de Deus. Antes disso, nós vemos no seu livro o profeta Isaías dizendo diversos ais contra diversas nações. E os ais são as sentenças do juízo de Deus que pesariam contra os povos pelos seus pecados. Mas no capítulo 6, depois de ter dito ais sobre diversas pessoas, enxergando o pecado de muitas pessoas, Isaías vê o quê? A glória de Deus, irmãos. O apóstolo João vai dizer que ele viu a glória de Cristo, irmãos. Quem Isaías viu assentado no alto e sublime trono? Jesus Cristo, santo, perfeito, imaculado. Os anjos não podiam olhar para a face do Senhor. Os anjos em chamas, os ardentes, os serafins, os mais gloriosos seres que Deus criou, estes não podiam olhar para a face de Deus. O profeta, um homem santo, um homem piedoso, um homem justo, o profeta, ele teve de cair no chão e dizer: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito também no meio de um povo de impuros lábios. Por favor, Deus, alivia para a gente aí, vai, somos todos pecadores. Foi isso que ele disse? Não. Ele se confessou: e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, ai de mim, porque pereço. Essas são as palavras do profeta ao encarar a glória de Deus, e mesmo percebendo um pecado corriqueiro, comum. Quem é que não tem os lábios impuros? Quem eventualmente não diz uma coisa que não deveria dizer? Mas diante da glória de Deus, queridos, nós precisamos nos reconhecer e dizer: ai de mim. Nós que nunca dissemos ai de mim, temo que não tenhamos visto a glória de Deus. Ver a glória de Deus, queridos, inevitavelmente conduz o povo à confissão, à contrição, a quebrantamento. Toda a história da igreja é marcada por períodos em que Deus vem e se revela de um modo extraordinário. E o que é comum quando Deus vem e se revela de um modo extraordinário? Confissão. O seu povo de joelhos dizendo: Senhor, eu sou um pecador, eu não posso me vestir com a minha própria justiça. Eu me reconheci um homem condenável diante de Ti, e eu preciso da justiça de Cristo. É disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Desfaça-se da racionalização, dispa-se dessas desculpas inaceitáveis. Depois de ter ouvido que você tem tido outros deuses no lugar de Deus, se renda, confesse-se, volte-se para Deus, arrependa-se. É o que ele diz no capítulo 2, a partir do verso 5. A ênfase que eu quero dar, que Paulo dá aqui nesse aspecto, é o final do verso 6. Paulo começa dizendo no verso 5: contudo, por causa da sua teimosia, por causa do seu coração obstinado. Para que você fica se dando desculpas? Para que nós continuamos tentando vestir-nos de trapos imundos? Nós só conseguimos nos vestir de trapos imundos, irmãos. Nós nunca nos vestiremos dignamente para nos apresentarmos diante de Deus com a nossa própria justiça. Nunca. Por isso o apóstolo diz: não percebe que ao invés de confessar-se e arrepender-se, essa atitude de desculpar-se é teimosia e é um coração obstinado? Como é que os homens podem pensar, por exemplo, no ramo do espiritismo kardecista brasileiro,
que eles podem vestir-se com as suas próprias justiças. Não podem. Deus é santo e justo. E essa teimosia, depois de Deus declarar o homem pecador, eu estive conversando com um espírita, e ao final da nossa conversa ele se convenceu de que a Bíblia diz que Jesus veio para salvar os pecadores. Porque, segundo o espiritismo kardecista, Jesus veio apenas para ser um exemplo. Jesus não veio para perdoar o pecado de ninguém. Mas eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte. Se eu estivesse conversando com um espírita, não apenas kardecista, viu, queridos? Eu disse para ele, se eu estivesse conversando com um espírita que não conhecesse da Bíblia, mas você conhece da Bíblia. Então vamos lá, segundo a Bíblia, Jesus veio para perdoar os pecados dos pecadores? Ele disse, é verdade. É isso mesmo, é o que está lá. Mas meu dogma é diferente. Falei, não, tudo bem, essa é uma outra etapa. Primeiro, a Escritura. É isso que a Escritura diz? Ele disse, é. E aí eu pergunto, como pode alguém achar que, depois de Deus dizer que você é completamente pecador, você dizer, não, faz o seguinte, Deus, eu me dou um jeito, eu me resolvo. Eu dou um jeito na minha justiça aqui. Eu me desculpo de alguma maneira. Não pode. Por isso, Paulo vai dizer, você está acumulando ira contra si, para o dia da ira de Deus, quando Deus revelará o seu justo julgamento. Esse desculpar-se é acumular ira diante de Deus, para o dia do julgamento, quando Deus revelará seu justo julgamento. E no verso 6 ele diz, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Entende? Não é segundo a minha justiça. Eu olho para os pecados dos demais e digo, e aí Deus, é todo mundo pecador? Opa, não, espere. É o seu juízo diante de Deus, conforme o seu procedimento. Não meça a sua justiça com base no pecado dos outros. Meça a sua justiça olhando para você e Deus. Você e o seu procedimento diante de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo disse de si? Eu sou o pior dos pecadores. E enquanto cada cristão não se entender o pior dos pecadores, ele não compreendeu a glória de Deus. Eu vou repetir. Enquanto cada cristão não se entender o pior dos pecadores, ele não vislumbrou a glória de Deus. Por isso, o que deve ser esperado de nós é, miserável homem que sou. Depois de nós vermos a justiça de Deus se revelando, a ira de Deus se revelando, a nossa grande pecaminosidade, ao invés de darmos muitas, infindáveis e inaceitáveis desculpas, o que nós deveríamos dizer é, miserável homem que sou. Eu mesmo sou pecador diante da glória de Deus. É isso que nós devemos dizer. Portanto, confesse-se. Reconheça que a sua pecaminosidade não é medida por um parâmetro de justiça que você próprio estabelece olhando para os demais homens. Esse parâmetro de justiça é deturpado. O profeta Isaías disse, olhe bem as palavras do profeta Isaías, os nossos atos de justiça são comparados, sabe a quê? A panos que as mulheres colocavam em sua menstruação para reter o fluido da menstruação. Que negócio nojento, irmãos. Imagine alguém pegando, naquele tempo não tinha absorvente como hoje, né, irmãos? Não era uma coisa mais higiênica, limpinha. Naquele tempo as mulheres sentavam em panos durante a sua menstruação e passavam o tempo da sua menstruação sobre estes panos. Agora imagine alguém pegando um pano desse, depois de todo um período menstrual, e falando, cobrirei-me com a justiça desses panos. Tecendo para si uma roupa de panos de imundícia e vestindo seu corpo e dizendo, Deus, vim me apresentar aqui, vestido diante de ti. Eis aqui a minha desculpa. Meus irmãos, que coisa horrenda. Que desculpa podre. Duro isso, não é?
Forte, não é? O profeta Isaías disse: os nossos atos, olhe bem, não são os nossos pecados não. Os nossos atos de justiça são como panos de imundícia. Portanto, confesse-se, meu irmão. Não se ache bom baseado nos parâmetros que você vê ao redor, não. Nós seremos julgados diante de Deus e por sua glória. E todos aqueles que não se encontrarem vazios, que ainda quiserem se desculpar para viver no pecado, ou todos aqueles que ainda se encontrarem vazios, que não se encontrarem vazios e quiserem se vestir da sua própria justiça, serão julgados segundo a reta justiça de Deus. Portanto, o que nos resta aqui, queridos, à luz do nosso pecado, desse chamamento de Deus ao arrependimento, só nos resta a confissão e descobrir muito fora de nós aquilo que pode nos apresentar justos diante de Deus. Não está em nós aquilo que precisamos nos vestir para apresentar-nos justos diante de Deus. Não está ao nosso alcance produzir algo para vestir-nos a fim de apresentar-nos justos diante de Deus. Por isso que depois de Deus nos ter revelado a nossa condição pecaminosa, lancemos fora toda desculpa, quer da projeção, quer da racionalização. Para que Deus nos confronta, irmãos? Por que Deus faz isso? O apóstolo Paulo vai dizer no verso 4, olha o que diz o verso 4: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Porque Deus vem com luz antes do juízo, a fim de que nós entendamos o nosso estado de pecaminosidade e nos reconheçamos pecadores diante dele. Sabe por quê? Porque ele está sendo tolerante, bondoso e paciente. E a bondade de Deus nos leva a quê? Arrependimento. O que se deve esperar de nós quando nós ouvimos a respeito da justiça de Deus e descobrimos a respeito do nosso pecado? Arrependimento e confissão, queridos. Certo, irmãos? É isso o que Deus espera de nós, que nós descobramos que não está em nós, na nossa justiça, a nossa salvação, que nós deponhamos diante de Deus a nossa rebeldia, que nós reconheçamos que uma vida de pecado contra a glória de Deus precisa ser revertida numa vida para o louvor da glória do seu nome, e que isso só pode acontecer pela justiça de Cristo. Aqui ainda, nessa dinâmica do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai nos falar, ele vai abrir um parêntese para falar-nos da lei e da impossibilidade da lei, de cumprir na lei a nossa salvação por guardarmos os mandamentos de Deus. Paulo vai nos falar aqui, discorrendo, que não existe ninguém que consiga cumprir de forma perfeita a lei de Deus. E eu vou tratar melhor desse assunto na semana que vem, estendendo-me a partir do verso 17 do capítulo 2, porque aí Paulo vai tratar só desse assunto. Mas aqui Paulo vai discorrendo dizendo o seguinte: olha, queridos, não há ninguém que seja diante de Deus capaz de ser julgado e salvo pela sua própria justiça. E não se engane, diz no final o verso 16. O apóstolo Paulo diz assim, que este juízo de Deus, isto tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Então atentemos aqui para essas palavras finais. Primeiro, haverá um dia em que Deus trará todos os homens a julgamento. E nesse dia do julgamento haverá duas sentenças: justificado ou condenado. À luz do que nós vimos até aqui, todos os homens estão em condição de serem condenados diante de Deus, porque todos pecaram. E Paulo ainda vai concluir isso mais à frente. Veremos isso lá. Mas a que somos chamados, instados diante disso? Não que nós continuemos nos desculpando, meus irmãos. É hora de nós depormos a nossa rebeldia, de nós reconhecermos o nosso estado de miséria,
de nós dizermos a Deus: realmente, Senhor, eu sou um pecador, e eu preciso depor a minha posição diante de Ti. Eu preciso sentir a amargura do meu pecado, e eu preciso me arrepender e me confessar. Por quê, queridos? Porque Deus julgará os homens, não apenas por aquilo que nós vemos externamente, mas segundo o segredo dos seus próprios corações. Deus julgará não apenas os atos, mas as intenções. Os atos às vezes parecem bons, mas as intenções muitas vezes demonstrarão que os atos não correspondem àquilo que está no coração. Por isso Deus vai trazer à tona, irmãos, o segredo da alma. Diante do seu trono nós veremos o segredo da alma. Por isso, hoje é dia de nós abrirmos mão da nossa própria justiça, das nossas próprias desculpas, do nosso próprio engano. Porque quando nós, em primeiro lugar, projetamos, nós estamos nos enganando, não olhando para a nossa pecaminosidade. E quando nós racionalizamos, nós até estamos olhando para a nossa pecaminosidade, mas estamos medindo isso como se nada fosse. Diante dos demais, isso é justificável. Não, irmãos. Deus julgará os homens segundo o evangelho de Paulo, conforme o meu próprio evangelho. E o engraçado é que muitas vezes a gente ouve o evangelho como se fosse apenas uma mensagem de: Deus te ama, vai dar tudo certo, continua assim, vai tudo bem, sua vida vai ser ótima. Irmãos, paz e amor, Jesus é paz e amor. Não, irmãos, o evangelho também é o evangelho do juízo de Cristo. É preciso anunciar, é preciso você saber, é preciso que os homens ouçam, que vestidos de nossa própria justiça estaremos todos condenados e condenáveis diante de Deus, que é preciso nós depormos a posição de rebeldia que nós fizemos, que nós precisamos confessar que só em Cristo há salvação, e essa confissão é uma confissão de entrega tão radical, que muda tudo na nossa vida. Mas nós veremos a respeito mais disso nos capítulos seguintes. Aqui, quero findar apenas dizendo que essas desculpas são inaceitáveis, diz o apóstolo Paulo. Que resistir nessas desculpas é acumular ira contra si para o dia do julgamento de Deus. Que a posição mais inteligente que nós precisamos fazer, queridos, é o quê? Confissão, quebrantamento. Comece por aí. Eu tendo a dizer até o seguinte: se talvez você não tenha uma disposição, como eu disse para ti, no início do sermão, quem nunca sofreu a amargura do seu pecado, jamais conseguirá experimentar a doçura da graça de Deus em Cristo Jesus. Se você nunca sentiu a amargura do seu pecado, comece uma confissão dizendo: Deus, eu sou uma terra seca, sem arrependimento, tem misericórdia de mim. Comece por aqui, já é algum começo. Deus, eu não consigo me quebrantar, eu não consigo me constranger, não consigo me perceber, pecador como eu sou, me revela. Ah, que oração, queridos. Ó Senhor, levanta a sua igreja para orar desse modo. Quantas pessoas que, embora nasceram na igreja, nunca nasceram de novo, irmãos, nunca viram a glória de Deus na face de Cristo. Quantos irmãos que, mesmo já tendo nascido de novo, ainda não aprofundaram a sua fé na compreensão da justiça, da glória de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos contemplar isto, precisamos prosseguir em contemplar isso, precisamos ver a Cristo como Ele é, e ver a Cristo como Ele é, nos revela quem nós somos. Revelar-nos quem nós somos, nos traz em confissão, e nos trazer em confissão, nos permite sermos vestidos da justiça de Cristo. Você sabe o que é vestir-se da justiça de Cristo, meu irmão? Esse é o assunto do Evangelho de Paulo e Romanos, vestir-nos da justiça de Cristo. Portanto, hoje,
aqui fica esse chamamento que a palavra de Deus nos faz: não levante desculpas inaceitáveis, confesse-se, arrependa-se, e haverá, no dia do juízo de Deus, salvação. Amém? Vamos nos colocar em pé, amados. Ainda ouviremos mais sobre a amargura do nosso pecado. Sim, para nós reconhecermos a justiça de Cristo e a sua glória, nós precisamos aprofundar-nos na glória de Deus que revela o nosso pecado. O apóstolo Paulo ainda trata de mais um bloco sobre isso. Quero pedir para você continuar lendo a epístola de Paulo aos Romanos, a partir dos versos seguintes aqui, quando o apóstolo Paulo continua tratando disso numa outra dimensão, um pouco mais profunda até, que aí sim enquadra-se muito mais naqueles que geralmente declaram-se povo de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo que também não é de uma confissão cristã, saiba de uma coisa: somos todos pecadores. Não se desculpe diante de Deus. Não crie mecanismos de projeção nem de racionalização. A bondade de Deus é que nos revela quem somos. Para quê? Para que nós nos confessemos e nos arrependamos. É porque Deus é bom que Ele vem a nós e nos revela a nossa condição. Portanto, cresça nisso. Cresça na compreensão. Se você já está em Cristo, se você já tem reconhecido quem Cristo é na sua vida, se você é salvo por Ele, continue crescendo na compreensão da glória dEle e na condição da sua pecaminosidade, porque aí você nunca achará em si mesmo razão para a sua salvação. Você continuar segurando-se apenas nele e vivendo uma vida para a glória dEle, sabendo que isso não vem de você. E você, meu irmão, que acha que está se vestindo da sua própria justiça para apresentar-se diante de Deus, deixa eu te dizer, suas vestes diante de Deus, cozidas, costuradas pela sua própria mão, nunca poderão te dar condição de honra diante de Deus. Dispa-se disso, jogue isso fora. Confesse-se pecador, porque a todos quanto confessam, alcançarão nele também salvação. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, é por pura bondade que o Senhor vem com a luz da Tua palavra, e ela vem sobre nós, Senhor, de um modo que nos atinge a todos. Não há ninguém debaixo da luz da Tua palavra que possa vestir-se com as suas próprias justiças para apresentar-se diante de Ti. Que o Teu povo reconheça isso, que os homens reconheçam isso. Somos todos pecadores. Que isso nos traga em contrição, em quebrantamento, em arrependimento, para que batamos no nosso próprio peito e reconheçamos que nós mesmos somos homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios, e que ainda assim o Senhor nos permitiu vermos a Tua glória. O que acontecerá com o pecador que contemplar a Tua glória, Senhor? Este será digno de morte. Mas obrigado, porque pela Tua bondade o Senhor nos revela a Tua glória, não para nossa morte, mas para a nossa vida, para que nós sejamos vestidos da justiça de Cristo, para que nos confessemos, batamos no peito e saibamos que precisamos de Ti desesperadamente. Como nós nos apresentaríamos diante de Ti, Senhor? Não temos nada em nós mesmos que possa ser digno de entrar na Tua presença, e queremos Te pedir perdão também pelas nossas muitas desculpas, Senhor, que nos fazem sentirmos superiores aos outros,
desculpas para nós não deixarmos para trás o nosso pecado, mas que hoje, nessa noite, nós possamos reconhecer a nossa condição de completa pecaminosidade, lançar a mão de toda desculpa, a fim de nos confessarmos diante de Ti, pela Tua bondade, Senhor. Permita que nós não acumulemos ira sobre ira, mas que hoje nós possamos diante do Senhor nos confessar, até que nós também reconheçamos o que pode nos tornar justos diante de Ti, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim nós oramos nessa noite, e assim nós pedimos a Tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.